Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, nós estamos aqui para estudar um texto da irmã Peg Fonseca. Ela escreveu um texto chamado Dono do Seu Próprio Nariz. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional que tem uma meditação diária para cada um de nós, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E qual que é o objetivo? É o de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Lembrando que o Manancial ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como não fui eu quem escrevi, foi a irmã Peg Fonseca, nós vamos ler e eu vou contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido? Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe de forma que possamos compreender o que quer dizer isso, ser dono do próprio nariz, né? Então vamos orar e pedir que o Senhor esteja conosco. Santíssimo Pai, pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos esclareças, nos mostre no dia a dia o que é ser dono do próprio nariz para um cristão. Obrigada, perdoa os nossos pecados. É o que te pedimos, em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então a nossa leitura bíblica hoje está em Gálatas, capítulo 5, versículos 13 até o 18. Então, é bem curtinho, né? Então, vamos lá. O irmão Paulo, né, falando para o pessoal lá que morava na Galácia, os cristãos de lá, né? Então, ele fala assim, ó. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Amém? Bem, irmãos, então eu vou falar aquilo que eu entendi. A irmã Peg, ela escolheu o versículo 13 para ser o versículo-chave, e ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, vivam uns aos outros mediante o amor. Aí ela começa falando sobre Lutero, né? Martinho Lutero. Ele escreveu um tratado sobre a liberdade cristã. E lá está dizendo assim, que um cristão é um senhor de tudo, perfeitamente livre e sujeito a ninguém. Então o cristão ele é senhor de tudo, tudo lhe pertence, ele não é escravo, não está dependendo de ninguém. Mas ele também é um servo de todos, perfeitamente obediente, sujeito a todos. Olha que coisa louca, né? Então, por um lado o cristão é senhor de tudo e por outro lado o cristão é um servo. Maluco isso, né, irmãos? Bem, então o que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, estava querendo dizer? Ele estava dizendo o quê? Que é meio assim, parece paradoxal, mas ele dedicou a carta aos Gálatas justamente para falar de liberdade. E ele ficava até com raiva das pessoas que queriam fazer com que os cristãos fossem escravizados, né? Os gentios, eles queriam botar os gentios debaixo da lei, né? Fazendo com que eles fossem cumpridores da lei, escravizando os gentios a cumprirem toda a lei, sendo que eles mesmos não cumpriam, né?
Aí, se fosse possível, Paulo ia gritar para eles lá: olha, vocês foram criados para a liberdade, foi Cristo quem libertou vocês. Então, ó, vocês permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, se o Paulo pudesse falar gritando, ele falaria esse versículo, né? Tipo, olha, Jesus salvou vocês, ele libertou vocês e não é para vocês se tornarem a ser escravos de nada. Mas, por um outro lado, ele também, o irmão Paulo também queria destacar o quê? Que a liberdade, ela não era libertinagem, não era bagunçado assim, fazer o que quer. Não, o objetivo de termos liberdade, de cada um deles terem a liberdade, era para servir uns aos outros. E servindo-se uns aos outros, eles estariam glorificando a Deus, né? Então, a liberdade, deve ser usada para a glória de Deus. E lá na igreja de Corinto, eles estavam assim, na maior brigaiada, em pé de guerra. Por quê? Porque ele tinha que explicar o princípio de liberdade usado para o reino de Deus e não para agradar a própria vontade. Então, de um lado, ele tinha que explicar lá para o pessoal lá da Galácia que eles não tinham que ser escravizados. Por outro lado, lá em Corinto, ele tinha que falar: opa, gente, peraí, não é libertinagem. Vocês podem fazer qualquer coisa, mas não é qualquer coisa que é conveniente vocês fazerem. Então, isso aí destoa, né? Da sociedade que prega o que a gente tem ouvido nos dias de hoje. Ah, você faz o que você quiser, faz o que o seu coração manda, o importante é você estar em paz, ninguém tem nada com a sua vida, você tem o direito de ser feliz, ó, não esquenta a cabeça não. Se o teu coração fala para você fazer tal coisa, vai lá e faz. Então a gente acaba fazendo tudo que a gente quer e dando a entender que a gente é dono do próprio nariz, esquecendo quem é o dono de todas as coisas e o que nós temos que fazer. Então nós temos toda a liberdade de um lado, não devemos ser escravizados por nada e por ninguém, mas por outro lado o nosso dever é o serviço e nós temos que fazer como Cristo nos ensinou. Nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos, vindo a ser servos. Olha que coisa, né? Então, se por um lado a nossa missão é ser livre, de outro lado a nossa missão é ser servo. São essas coisas que Jesus Cristo nos ensinou. E se nós caminharmos nas pegadas de Jesus, certamente nós daremos conta de cumprir esse paradoxo, a hora de ser livre e a hora de servir, tá bom? Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó, porque embora seja livre de todos, o irmão Paulo falando lá para os Coríntios, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Se quiser, confere lá, 1 Coríntios 9:19, tá bom? E eu termino então dizendo que o abraço, ó, é encontro de dois corações, por isso que todo dia eu deixo meu abraço de urso, né? E esse abraço, ó, o abraço de urso, o abraço do cristão, o abraço apertado, ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que sabemos que por um lado temos que ser servos e por outro lado temos que ser libertos, o abraço deve acontecer a todas as pessoas. Irmãos, vamos nos lembrar o que está escrito no Salmo 73:26, que diz assim: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu vou me despedindo com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.